Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Glória a vós, Senhor. Amados do Senhor Jesus, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus seja derramado abundantemente sobre a vida de cada um de vós, em nome de Jesus. Grupo Propósito do Evangelho. Amados, o Senhor me tocou. Como sempre, o Senhor tem dirigido os meus passos nessa caminhada pela luta, nesta batalha, no que nós podemos chamar de batalha, porque na verdade é uma batalha muito dura, muito difícil, porém muito prazerosa. A batalha que me refiro é a batalha pela causa do Evangelho. É a batalha pelo reino e a justiça de Deus. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, para sempre Ele seja louvado. Amém. Eu convido os amados irmãos para irmos no livro de Gálatas. Hoje nós vamos trazer um texto resumido. Vamos resumir o texto do capítulo 5 do livro de Gálatas em 3 versículos. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado o Senhor nosso Deus. Glória a vós, Senhor. Amados, então, como eu estava dizendo, vamos resumir o contexto do capítulo 5 do livro de Gálatas. E vamos trazer aí referência desse tema, desse assunto que eu trago hoje. Vamos resumir em 3 versículos, que eu vou ler agora, Gálatas capítulo 5. E depois vamos buscar referências dentro de outros livros para estarmos aí trazendo referência da palavra de Deus com relação ao assunto que vamos tratar neste vídeo. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, vamos começar lendo Gálatas 5, capítulo 7, versículo... Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículos 7, 8, 9 e 10. Vamos ler esses 3 versículos. Vamos ver o que nos fala esses 3 versículos. Não vamos tratar diretamente do tema a que se refere o contexto, mas vamos buscar como referência de outro tema mais importante, através das palavras de apóstolo Paulo nestes versículos mencionados. Versículo 7. Corrieis bem, que vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas que aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, esse contexto do capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo está falando sobre a questão da circuncisão.
o assunto relacionado com a lei que foi dada por Moisés. É sabido de quase todas as pessoas, de quase todo mundo, né, que existem os judeus ortodoxos, que são os judeus que optaram a seguir os ensinamentos de Moisés. E dessa maneira desprezaram os ensinamentos de Jesus, a salvação de Cristo, que é pela fé e não pelas obras. E o apóstolo Paulo estava falando justamente sobre essa questão, sobre a questão da circuncisão, que não vem ao caso. Nós que somos cristãos, não vamos entrar nesse tema, porque para nós esse tema não nos interessa, a questão da circuncisão, né? A circuncisão que nós recebemos quando aceitamos Jesus é a circuncisão espiritual, é a circuncisão do nosso coração e não da nossa carne, né? Para quem não sabe, a circuncisão é até hoje, nos dias de hoje, é um tipo de cirurgia que faziam nos homens, que somente os homens passavam pela circuncisão, que fazia nos homens na época, né? Era uma espécie de cirurgia de fimose. O que hoje se faz naturalmente para uma correção, né? Os médicos até hoje, nos dias de hoje, usam o método cirúrgico para remover a fimose, né? Que é uma membrana que está localizada, né, no membro sexual do homem, né? Bem, o tema que vem ao caso não é a questão da circuncisão, porque nós que aceitamos Jesus pela fé nós abdicamos da lei e aceitamos a circuncisão espiritual que nos trouxe Jesus Cristo. Amém? Amados, o que está em questão aqui são as palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo pela palavra de Jesus, né? Que nos diz, vamos ler o versículo 8, 9 e 10, né? Os versículos que vão estar aí em destaque ao tema que eu quero tratar dentro deste contexto. Apóstolo Paulo diz no versículo 8, capítulo 5 de Gálatas: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que diz apóstolo Paulo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos fazer uma pausa nesse versículo e meditar. Nós sabemos que o fermento é uma química, uma preparação química, né? Tanto ela pode ser química como pode ser natural, né? Mas que o fermento tem como função levedar, ou seja, alterar, né, a massa, né? Alterar as funções de uma massa que está sendo preparada para fazer um pão, um bolo, que seja, né? O fermento, ele altera a composição do trigo, né? Porque o trigo, ele é quando nós adicionamos ao trigo o leite, os componentes para o preparo de um pão, de um bolo,
se nós não adicionarmos o fermento que vai trazer a alteração na massa, na composição da massa, que ela é compacta, né? Se nós fizermos, por exemplo, um bolo sem fermento, o que vai acontecer? Esse bolo ele não vai crescer, né? Ele vai ficar um bolo compacto, né? Porque o trigo, né? Ele necessita ser alterado, né? Passar por um processo de alteração, né? Na sua composição, para que ele ganhe forma, né? Então, o fermento tem essa atividade, né? O fermento tem essa, como que eu poderia dizer? O fermento tem a capacidade de mudar, né? De levedar toda a massa, né? De alterar, né? Então, amados, o que o apóstolo Paulo estava falando com relação ao fermento? Os apóstolos de Jesus Cristo, vamos falar de apóstolo Paulo, né, que está na frente desse ensino, ele ensinava a salvação que Jesus trouxe através da fé e não através de obras, né? Enquanto que os judeus, eles buscavam se aperfeiçoar, se justificar através das obras, né? Através da lei, né? Das obras que a lei impunha, né? Enquanto que apóstolo Paulo trazia que Jesus, trouxe para nós um novo modelo de vida, né? Jesus trouxe para nós a liberdade, né? Agora a nossa salvação já não depende mais, né? A partir de Jesus já não depende mais de sermos subjugados à lei, né? De estarmos aí subjugados à lei. Agora, pela fé e pela misericórdia de Deus, nós chegamos a alcançar a salvação através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus que foi feito na cruz. E o que o apóstolo Paulo ensinava para as pessoas naquela época e que segue vigente nos nossos dias, tempos atuais, é que a nossa salvação, ela vem através da nossa fé, do crer no sacrifício de Jesus na cruz. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Porém, existiam os que eram contradizentes e que não admitiam que o sacrifício de Jesus era o suficiente, era o bastante para que nós fôssemos salvos. Sequer aceitavam que Jesus era o Messias. Quanto mais aceitar que os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos de salvação. Bem, mas nós não estamos aqui para falar do que pensam os judeus, do que acham os judeus, da fé que eles têm, porque Deus cuidará de cada um de nós, né? E trará juízo sobre cada homem. O que nós temos que cuidar é da nossa esperança de salvação e da justificação que nos trouxe Jesus pela nossa fé. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo falou um pouco de fermento leveda toda a massa, ele quis dizer que aqueles que traziam uma mensagem contrária, diferente da mensagem da fé que trouxe Jesus e que trazia os apóstolos de Jesus para a salvação, ele queria dizer que essas pessoas eram como uma espécie de fermento, as pessoas que se introduzia
na igreja de Deus, no meio do povo de Deus que cuidava da fé, que salva, que liberta, né? E queriam introduzir costumes judaicos, né? Tradições judaicas, como por exemplo, a circuncisão, né? Queria introduzir, né, no meio de onde se operava a fé, né, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, queriam introduzir também os mandamentos da lei, né? Queriam, ou seja, levedar, pôr a perder, né? Porque o que estava sendo ensinado pelos apóstolos de Jesus, o que foi ensinado pelo próprio Jesus foi o genuíno, foi o puro, foi o legítimo, que é a fé que nos justifica, né? Que é o crer e o ter fé que nos justifica diante de Deus, né? Ter fé no sacrifício de Jesus na cruz, que esse é o suficiente, é o bastante para nos trazer a salvação, tendo em conta que nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus, né? Então o apóstolo Paulo chamou de fermento aquelas pessoas que traziam mandamentos de fora, para introduzir no mandamento genuíno e que ia trazer confusão, alteração, que ia perder a genuidade, né, do que era normal, do que era genuíno, né, ia perder o verdadeiro sentido, né? O verdadeiro valor que é a nossa fé, amados. Não necessita introduzir coisas no meio daquilo que foi dado por Jesus. Ele fez o sacrifício certo, na medida certa, para nos garantir a salvação. E o mais é crer no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos trazer a salvação, para nos garantir a liberdade, amados. No versículo 7, ele pergunta, o apóstolo Paulo faz uma interrogação. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele está perguntando, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E que verdade que apóstolo Paulo se referia? A verdade do sacrifício de Jesus que nos trouxe a salvação. O sacrifício genuíno de Cristo na cruz do Calvário que nos garante a salvação que vem através da nossa fé. Precisamos crer, precisamos aceitar este sacrifício. Precisamos crer nesse sacrifício. Precisamos ter fé que o sacrifício de Jesus, genuinamente, como foi feito, como ele o é suficientemente capaz de nos garantir a salvação através da nossa fé. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Mas, no meio do povo de Deus, da igreja de Deus já preparada por Jesus, né, e sendo levada pela orientação dos apóstolos de Jesus, entrou uma espécie de fermento, né? Uma espécie de pessoas, de gente, que o apóstolo Paulo chamou de fermento, né? Que queria mudar
que queria acrescentar coisas desnecessárias. Porque para Deus, como diz dentro do contexto, a circuncisão e a incircuncisão para Deus é nada, segundo nos diz a palavra. E eles queriam convencer as pessoas que era necessário a circuncisão e etc, e etc, e etc. Porém, apóstolo Paulo chamou de fermento, amados. E não tenha dúvidas que no nosso meio, assim como naquela época, os apóstolos de Jesus tinham dificuldade por causa desse tipo de pessoas que queriam introduzir os costumes, introduzir a cultura, que para eles era mais um costume, uma cultura do que uma lei, um mandamento, né? Queriam introduzir no meio do povo de Deus, dos escolhidos do Senhor, um outro caractere, né? Uma outra característica que não tinha relação com o sacrifício de Jesus na cruz. Era desnecessário, completamente desnecessário. E apóstolo Paulo estava combatendo esse tipo de introdução, de contaminação dessas pessoas que queriam mudar a glória de Deus, que já havia sido confirmado através do sacrifício de Jesus na cruz. E nos nossos tempos, nos nossos dias de hoje, não é difícil encontrar pessoas que vêm trazendo mensagens controversas, que vêm como uma espécie de fermento, querendo incomodar as pessoas que já estão sendo acomodadas pela palavra de Jesus, que já estão recebendo o evangelho genuíno de Jesus. Não é difícil encontrar pessoas desavisadas, pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não têm a unção do Espírito de Deus e que querem introduzir coisas que não têm nenhuma relação com o evangelho genuíno de Jesus para ensinar. Ensinar o quê? Que benefício espiritual pode trazer algumas coisas que as pessoas inventam, tiradas, não sei da onde, da mente do maligno, da mente do maligno. Porque a palavra do Senhor fala, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Sabe? As coisas que não estão relacionadas com a palavra genuína do Evangelho de Jesus não vem de Deus. Não vem de Deus. Eu afirmo isso categoricamente através da palavra do Evangelho, Gálatas capítulo 5, que diz, esta persuasão não vem daquele que vos chamou, não vem de Jesus, porque quem foi que nos chamou foi Jesus. Quando Jesus te achou, me achou lá no mundo, perdido, sofrendo, chorando, caminhando sem rumo, muitas vezes não queria mais nem viver, a vida já não tinha mais sentido. E quando Jesus nos achou desta maneira e nos chamou, Ele nos chamou para nos ensinar a verdade que nos liberta. Ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o inimigo, através de outras pessoas que não vigiam, amados, porque é necessário vigiar, nós temos que ser vigilantes, porque qualquer um de nós pode passar a ser de vaso de Deus a usados de Satanás.
O diabo, ele não desperdiça nenhuma pequena, mínima oportunidade para transtornar a obra de Deus. Ele usa mesmo. Ele pode usar qualquer um de nós. Se nós não formos vigilantes, se nós não estarmos em vigilância, e ele pode nos transformar em fermento maligno, que vai transtornar as pessoas que já estão no caminho certo, que já estão recebendo a palavra certa, a palavra de salvação. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos que ter muito cuidado, que ser muito vigilantes. E se tem uma coisa que Deus aborrece, é a pessoa que tem a cerviz dura, é a pessoa que não aceita correção, é a pessoa que por qualquer coisa vira as costas, enraivado, enraivecido, indignado, eu não quero saber disso, eu sou o dono da razão, e se justifica a sua maneira e sai virando as costas e deixando todas as outras pessoas como se elas fossem nada, enquanto na verdade nada é. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está fazendo para causar transtorno e confusão na vida das outras pessoas, para colocar dúvida, para levantar contendas. Amado, temos que ter muito cuidado, temos que ser muito vigilante, muito prestativo, levar muito a sério a obra de Deus, aonde está sendo feita a obra genuína do Evangelho de Jesus. Nós temos que ser muito cuidadosos, atenciosos, prestar muito bem atenção em como nós devemos nos manifestar. Não podemos nos manifestar com as nossas próprias opiniões. Temos que buscar o Espírito de Deus se queremos nos manifestar de alguma maneira. Ah, mas eu senti do Senhor. Você tem certeza que você sentiu do Senhor? Porque se você sentiu do Senhor em fazer algo, em falar algo, em tomar alguma atitude, isso não vai trazer confusão, isso não vai trazer discórdia, isso não vai trazer desavença, porque Deus não é Deus de confusão, né? Se você sentiu do Senhor, Deus não é Deus de confusão, de alterar as coisas, de desobedecer normas. Deus não é Deus de confusão. Deus não traz confusão no meio do povo dele. Aquele que se levanta com ira, com contenda, com discórdia. E o diabo, ele é tão dissimulado que ele usa a mesma pessoa para se justificar e dizer, ah, mas eu não queria, eu não tive a intenção, me perdoa, me desculpa, e vira as costas e sai como se levasse consigo toda a razão do mundo. Amados, temos que ter muito cuidado, principalmente quando nós realmente somos servos de Deus, vasos do Senhor. Em um momento nós podemos deixar, sem querer, sem perceber, de ser vasos de Deus e ser receptor de mensagens malignas. Temos que ter muito cuidado e ver se aonde nós estamos atuando, nós estamos semeando a semente do amor e da paz. Se nós estamos realmente cumprindo com a justiça de Deus, porque quando nós cumprimos com a justiça de Deus, nós não somos os donos da razão. Quando nós cumprimos com a justiça de Deus, nós não causamos transtorno, não levantamos contenda e nem divisão. O apóstolo Paulo nos diz, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Amados, quantas pessoas que sem perceber acabam impedindo a entrada de outras pessoas no reino da glória. Ah, mas sim, isso é possível.
Isso é possível quando você levanta uma contenda, quando você é uma pessoa obstinada que não consegue seguir regras. Quando você quer que a coisa seja do seu jeito e não do jeito que tem que ser. Você pode causar contendas, desavenças, dispersão, o que é pior. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Temos que ter muito cuidado de passar a ser um vaso do Senhor para levar a salvação a ser um receptor de informações negativas do diabo e transmitir, infelizmente, essas informações malignas e contaminar, passar a ser um fermento que vai contaminar os outros que estão à sua volta. Temos que ter muito cuidado, amados. Uma certa feita, apóstolo Paulo achou em Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, uma falha muito grande. E apóstolo Paulo chamou a atenção, repreendeu Pedro, apóstolo Paulo, que veio como discípulo depois de Pedro, porque Pedro andou com Jesus, esteve com Jesus, foi chamado por Jesus para ser apóstolo, para o seu apostolado, teve a oportunidade de caminhar com Jesus, de estar com ele aqui e ali. E apóstolo Paulo não, apóstolo Paulo foi chamado depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Mas apóstolo Paulo recebeu de Deus a autoridade sobre a palavra de Deus, a palavra genuína que foi dada a ele. E em um dado momento, apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro. Ele chamou a atenção de Pedro, sabe? Ele repreendeu a Pedro. Vamos buscar, amados. Isso eu sempre gosto de mostrar na palavra, de mostrar dentro da palavra, né, aquilo que nós estamos ensinando. Temos que mostrar dentro da palavra o que estamos ensinando, né? Porque senão a nossa palavra não tem validade. Vamos no livro de Gálatas, não está muito longe, continuamos dentro do livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo de 11 ao versículo 15. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Que diz: E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Apóstolo Paulo está contando uma história aqui, é Paulo que está falando. E chegando Pedro a Antioquia, Pedro estava chegando a Antioquia, né? Lhe resisti na cara porque era repreensível, né? Ou seja, bati de frente com Pedro, falei a verdade para ele, em outras palavras, né? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, aqui ele está relatando o fato, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo o que eram da circuncisão. Outra vez a circuncisão, ou seja, apóstolo Paulo está falando aí dos judeus, né? E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, outro apóstolo, se deixou levar pela sua dissimulação. Dissimulado, né? Tá falando de dissimulação, aquilo que não é verdade, né? Mas, quando vi que não andava bem e direitamente, mas
quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho esse de Jesus, né? Disse a Pedro na presença de todos. Não foi em particular, amados. Não foi no pé do ouvido, foi na frente de todos, né? Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Vamos ler o versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, o que eu estava falando antes, né? Mas pela fé. Mas pela fé em Jesus Cristo, falou ele. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela circuncisão, e não pelas obras da lei, né? Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vamos ler até aqui. Apóstolo Paulo está chamando a atenção, né? Ele chama a atenção de Pedro. Ele chama a atenção de Pedro e de quebra. Estava ali Barnabé também, que era um dos discípulos de Jesus, né? Dos apóstolos de Jesus. Também, de quebra, estava ali com Pedro no meio dos gentios, mas aí quando foi chegando os judeus, eles saíam como quando se come, limpa a boca e fala, não, eu não estou fazendo nada, né? Não é eu que estou aqui. Não sou eu que estou aqui, né? Eu sou judeu, né? Então, ele chamou de quê? De hipócritas, de dissimulados. Ou seja, dissimulado é aquela pessoa que se passa por uma coisa que ela não é. Eles estavam cometendo o quê? O pecado da hipocrisia, né? De ser hipócritas. Falar uma coisa, fazer outra, né? De ser dissimulados, de não ser verdadeiros, de não ser sinceros naquele momento ali, diante daquela circunstância, foi achado nessa situação. E Paulo, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, chamou a atenção dele. Paulo chamou a atenção deles. Paulo chamou a atenção deles. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Chamou a atenção, bateu de frente, chamou a atenção dele cara a cara. O que você está fazendo? Você não pode fazer isso, você não está sendo verdadeiro. Você está no meio dos gentios, né? Obrigando o gentio que não tem essa obrigação, os gentios não necessitam da circuncisão, porque a circuncisão não é nada, a lei. Nós não estamos pregando lei, nós estamos pregando graça, nós estamos pregando fé, nós estamos pregando Cristo, o Salvador, né? Mas eles estavam ali como judeus no meio dos gentios. E o mais importante de tudo isso, amados, é aonde eu quero chegar, que Paulo bateu de frente com ele, né, com Pedro, bateu de frente com ele, cara a cara, e falou a verdade para ele. E vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Pedro estava ensinando na igreja de Deus. Vamos em 2 Pedro para nós ver o que Pedro pensa de Paulo. Vamos ver, vamos buscar como foi que Pedro se referiu a Paulo, né? Apesar de tudo isso, né? Houve um confronto,
de Paulo com Pedro, e ele foi sincero com ele foi verdadeiro com ele chamou a atenção dele, ele repreendeu ele naquela circunstância, naquele momento, né? E vamos aqui em 2 Pedro, né? Capítulo 3, amados, vamos no capítulo 3.